Olá, minha gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Nós vamos começar a movimentar esse canal, a trazer um pouco mais de conteúdo, um bate-papo muito interessante. Eu quero trazer algumas informações, alguns conhecimentos, principalmente da área jurídica, mas o que isso conversa com o mundo real, né, com o mundo empresarial e o mais importante, com o mundo empresarial aqui no digital. Então, o meu propósito de começar esse canal é trazer um pouco mais de conhecimento. E esse primeiro vídeo aqui nada mais é do que para dar as boas-vindas e, de certa forma, também fazer uma apresentação. Bom, então, vamos começar. Meu nome é Patrícia Cardoso, eu sou advogada, eu sou formada desde 2017. Só que tem uns 2 anos que eu me especializei em atender o mercado digital. Então, o que significa dizer mercado digital? Mercado digital nada mais é do que empresas que atuam no ramo do digital. Quando eu digo empresas, podem ser diversas empresas que atendem nichos específicos. Então, a partir do momento que essa empresa atua no digital, que ela esteja presente no digital e seja lá por um aplicativo, ou que seria no caso as startups, ou então voltada mais para o marketing digital, é uma empresa que oferece prestação de serviço, uma empresa que oferece, por exemplo, uma prestação de serviço de gestão de tráfego, de design, ou até mesmo algo maior, né? Vamos dizer assim, uma agência de lançamento que presta esse serviço, uma coprodutora. Então, são diversas empresas que podem atuar diretamente no mercado digital. Então, eu atendo, eu produzo conteúdo, eu consumo conhecimento e falo sobre isso voltado para empresas que atuam respectivamente nesse ramo, certo? Bom, eu estou com uma colinha aqui, então só para não esquecer nenhum apontamento, não esquecer nada do que nós vamos tratar primeiramente nesse vídeo, que é um vídeo introdutório. Mas após as apresentações, eu gostaria muito de dar as boas-vindas a vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo e que muitos vídeos virão pela frente. Eu tenho a intenção de colocar vídeo umas 3 vezes na semana, então sairá vídeo segunda, quarta e sexta. Nós vamos falar aqui sobre assuntos bem interessantes, que eu espero que agregue, que traga insights, que traga conhecimentos e que vocês consigam construir a sua vida jurídica, a sua vida empresarial e cada vez mais conseguir expandir na sua empresa e crescer e, querendo ou não, crescer o faturamento, que isso aí é o que todo mundo espera praticamente como consequência do seu ato, né, do seu trabalho. Então, vamos junto nessa. Bom, e antes de mais nada também eu gostaria muito de pedir para você comentar aqui se você gostou desse vídeo, comentar algo que você gostaria de ver mais para frente, algum tipo de assunto, alguma dúvida. E para você também compartilhar com outras pessoas que se interessam ou até mesmo que atuam no mesmo mercado, no mercado digital, e que tem algum tipo de curiosidade, algum tipo de precisa de algum tipo de conhecimento e ela pode estar em algum momento empacada na vida dela ali na empresa e que ela precisa consumir um pouco dessas informações. E antes de mais nada também pedir para você se inscrever aqui no canal. Como eu disse, serão postados 3 vídeos por semana, então aí é uma gama de conteúdo bem grande, bem legal, bem interessante. Então, para você não perder nada, se inscreva, ativa o botãozinho de notificações e fica ligado que mais coisa vem por aí. E vai vir coisa muito boa. Eu sou suspeita para falar, mas eu quero trazer mais conteúdo aqui. Então, a gente vai falar basicamente bastante sobre contratos, que é uma área que eu sou especializada, é uma área que é o meu conhecimento, é o meu mundo. E voltado diretamente para mercados digitais
para o mercado digital, mas obviamente nós vamos falar também, além disso, de algumas peculiaridades que podem acontecer no mercado. E, gente, isso, nossa, é uma injeção de diversos assuntos, de diversas problemáticas que muitas pessoas já passaram por isso, estão passando ou vão passar. Então, o meu intuito é trazer aqui um pouquinho de conhecimento, alguma solução para que você vire a chave e consiga, de fato, trazer essa mecânica, esse instrumento para o seu negócio. Vou contar aqui um pouquinho da minha história. Então, faculdade de Direito sempre foi o meu sonho. Eu me lembro que, não sei, desde adolescente, se eu não me engano, acho que desde um pouco antes de me tornar adolescente, eu lembro de folhear um livro de... Não era um livro na realidade, mas era apostila de direito constitucional, que era voltada para questões de concurso. Eu me lembro de ficar muito encantada com tudo que estava escrito, com a legislação, eu achava aquilo bem legal. E eu sempre achei muito legal livros grandes, grossos. Nossa, eu acho tão intelectual isso, eu acho tão interessante. E eu sempre tive essa inclinação. Em paralelo, eu nunca fui uma pessoa muito de ler, eu nunca fui uma pessoa de gostar de estudar. Eu sempre fui uma péssima aluna, e isso eu já falei em algumas redes vizinhas. Eu sempre fui uma péssima aluna e nunca fui de tirar nota boa. Sempre passava de ano naquele perrengue, na oração. Mas sempre foi algo que, quando eu acabei a escola, eu construí algo na minha mente de uma forma muito, muito insana, e de que eu não queria mais continuar onde eu estava, não queria mais morar no lugar onde eu estava. Eu vi a situação dos meus pais, a situação das pessoas que ao meu redor moravam ali, né? Não sei se você sabe, mas eu residi durante toda a minha vida em uma comunidade. E aquilo não era algo que eu aspirava para o meu futuro. Então, eu saí da escola, eu terminei a escola, né? Não saí da escola, mas eu terminei a escola e decidi dar uma mudar de vida, decidi a mudar o meu status quo. E foi daí em diante que eu dei saltos extremamente arriscados e mirabolantes. Eu cismei de entrar na faculdade, meu sonho se aflorou mais ainda. E aquilo era muito certo, muito nítido para mim. Eu sou uma pessoa muito teimosa, cismo com alguma coisa, eu preciso fazer aquilo o quanto antes. Bom, eu consegui uma bolsa na faculdade. Obviamente eu fui péssima no Enem, eu não tinha o hábito de estudar, eu não sabia estudar, eu não tinha o hábito de leitura, a gente era horroroso. Então, em consequência, eu não fui bem na prova, eu não era bem em provas e questões. Então aconteceu de eu não ir bem na prova do Enem, não consegui, por esta modalidade, uma bolsa ou entrar na faculdade federal. E eu tive que correr atrás de uma bolsa para uma faculdade particular, porque até então eu ainda não tinha condições de arcar com os custos financeiros de uma faculdade particular. E graças a Deus eu consegui uma bolsa muito boa, e é uma bolsa que ela tinha uma espécie de congelamento. O que isso quer dizer? A bolsa ela te dava uma determinada porcentagem, e essa porcentagem ela ia percutir até o término do seu curso. E isso para mim era muito interessante, porque eu não sei como está hoje em dia, acredito que continue dessa forma, mas antigamente todo mês a mensalidade mudava, né? Ela tinha uma alteração, né? Um reajuste. Então eu não conseguiria, vamos dizer assim, nossa, eu pensava, nossa, eu vou chegar ao final do curso, eu vou estar pagando muito, cara, eu vou estar pagando o triplo, o quádruplo do que eu paguei lá no primeiro mês. Então, para mim, não encaixava financeiramente. Mas eu consegui essa bolsa, né, além de ser uma bolsa, eu não lembro se era 30%, era quase a metade, e tinha essa espécie de congelamento.
E eu achei muito interessante. Então foi assim que eu consegui construir todo o meu repertório técnico. Então tive algumas experiências como estágio que foram maravilhosas e tudo isso me construiu o que eu sou hoje. Bom, depois de muito tempo eu estava atuando no escritório como advogada e a gente já estava na pandemia, né, 2020, 2021. E eu comecei a me interessar pelo mercado digital. Eu vi um post, eu acho que eu vi algum anúncio, algo assim do gênero, de uma profissional, de uma advogada que estava com um curso para advogados que gostariam de atender no mercado digital. Eu achei aquilo super interessante. Até então eu não conhecia nada sobre o lançamento, sobre coprodução, eu não sabia o que era gestor de tráfego, não sabia nada desse mercado. Mas eu achei muito interessante porque era uma área voltada exclusivamente para o extrajudicial e eu nunca fui muito fã do judicial. Mexer com o processo, fazer audiência, apresentar contestação, nossa, defesa, eu nunca gostei. E quando eu vislumbrava aquilo para o meu futuro, ai, nossa, eu vou ficar trabalhando com isso, não era uma sensação muito boa, né? Então, o que era voltado para o extrajudicial, isso brilhava muito os meus olhos. Então, consecutivamente, eu fiz esse curso, me especializei, tive mais conhecimento técnico de como eu poderia atender esse mercado, bem como mais conhecimento sobre o mercado em si, quais eram as suas dores, quais eram as suas demandas, o que necessitava, o que precisava de mais atenção, o que precisava ser trago para a luz, né? Que precisava trazer consciência para o tipo de problema que muitas das vezes empresários não fazem a menor noção de que aquilo está acontecendo ou pode acontecer no seu negócio. Então, foi um conhecimento muito interessante, muito engrandecedor e ali foi o meu start. Bom, depois eu comecei a me interessar e me especializar por contratos, que particularmente é uma área que eu gosto bastante de mexer com documentos, com contratos, de contar toda a história que tem ali por trás dessa negociação da empresa, de deixar realmente personalizado com a cara do negócio que vai ser fechado. E isso me atrai demais. E desde então eu venho estudando mais sobre o assunto e eu me encanto cada vez mais. Bom, como todo mundo já sabe, por conta da pandemia, muitas empresas digitais elas explodiram, ecoaram. E, infelizmente, essas empresas que cresceram muito, agiam muito na informalidade. Tudo ainda era muito novo. Eu vejo que isso ainda se perpetua muito atualmente. As pessoas não têm a menor noção de como gerir uma empresa, como formalizá-la, em que momento precisa formalizar. Então, muita gente perde a mão. A empresa tem um faturamento explosivo, ela cresce, ela lucra, e a pessoa que está acostumada, né, o empresário que está acostumado na informalidade, ele acaba quebrando, porque ele não consegue mais dar continuidade. Além dele não conseguir mais dar continuidade àquele status no qual ele se encontrava anteriormente, ele nem pode continuar de forma informal, porque acontece isso, sua empresa quebra, porque se o faturamento estoura o teto, muitas das vezes você não faz essa troca do seu KNAI, né? E isso é só a ponta do iceberg, gente. Imagina a quantidade de prestadores de serviço que estão trabalhando ali, que não tem um contrato, de que não tem uma negociação por trás de como é feita, como é realizada aquela prestação de serviço, o que é feito, de que forma. Às vezes tem um prestador de serviço que a prestação de serviço dele está de certa forma travestido como CLT, como um trabalhador, como um colaborador direto da empresa, né, de certa forma. Ele não tem essa visão, ele não tem esse cuidado
de verificar, né, que isso está acontecendo, que isso não é bom. Então, muitos pontos positivos durante a pandemia nas empresas foram super levantados e foi ótimo. Muita gente faturou, muita gente cresceu com seus negócios e isso, em consequência, ajudou muitas outras pessoas, porque houve uma grande procura, uma demanda por prestadores de serviço, sem contar que muitas profissões foram criadas. Mas, em contrapartida, muita coisa ruim aconteceu também, muitos pontos negativos. É engraçado, isso é até uma frase do Bruno Pereira, ele fala, né? O cemitério está cheio de perdedores. Então, a gente nunca ouve falar quem de fato quebrou, o que aconteceu para essa pessoa quebrar. A gente vê muito, né, as glórias, as pessoas, as empresas que cresceram, que prosperaram. Mas é engraçado dizer isso porque acontece, gente, e acontece com a maior das besteiras possíveis. São coisas tolas, coisas bobas, que se tivesse um profissional por trás, ele saberia identificar e saberia como ajustar aquilo, como dar solução para aquilo, e não precisaria da empresa sofrer as consequências. Bom, então nós advogados, principalmente, vimos nesse mercado um exponencial. Então, toda essa problemática que acaba acontecendo com empresas normais, digo até empresas físicas, acontece também com empresas digitais, porque empresa é empresa. Bom, mas antes desse aviso, né, dessa introdução sobre até mesmo a área, o nicho, sobre o tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui, eu não quero que vocês se assustem, gente, pelo contrário. Eu quero que vocês acompanhem o canal e vejam qual da melhor forma eu posso ajudar. Eu estou disposta a trazer aqui o máximo de conteúdo, o máximo de informação possível, para que isso possa ajudar mais e mais empresas, mais e mais empresários, que traga um pouco de consciência do que é certo, do que é errado, e que vocês consigam visualizar o como é importante você profissionalizar a sua empresa, profissionalizar, ser profissional no mercado e trazer colaboradores dos setores respectivos que toda empresa precisa, de um jurídico, de um RH, um contador. Toda empresa precisa, não é só. A empresa não vive só de marketing, a empresa não vive só de operação de lançamento. Vocês precisam também, precisa acatar alguns setores burocráticos. A empresa precisa de base para crescer, senão ela simplesmente vira um castelo de areia, um castelo de cartas. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, comente qual tipo de vídeo que você quer ver, qual o conteúdo, qual a sua dúvida. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, você deixa aqui nos comentários também, eu vou ter o maior prazer de te responder. Compartilha com quem você acha que precisa ver isso, com quem atua no mercado digital, e se inscreva e ative as notificações, porque vai ter muito conteúdo bom. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, eu tô por aqui.